Olá, mulheres, sejam bem-vindas à nossa primeira aula do programa de Alquimia Feminina, o Feminino Profundo. E hoje a gente vai falar sobre racionalidades médicas e ciclo menstrual. Então, vou colocar aqui na tela. Gente, esse é um conceito muito importante para a gente começar a entender um pouquinho, não somente sobre a proposta do curso, mas também das cinco plenitudes enquanto escola. A gente tem essa visão de diferentes sistemas médicos, de saúde, quando a gente pensa nas cinco plenitudes, e é justamente integrar a visão da medicina chinesa com a medicina contemporânea, com a contemporaneidade, a ciência, né? Claro que tudo nos seus devidos contornos e limites bem delimitados. Então, para a gente começar a falar de ciclo menstrual e falar de medicina chinesa e falar de alquimia, a gente precisa entender o sistema médico em si, entender as bases que fundamentam esse sistema médico. E para isso, a gente vai utilizar o conceito de racionalidades médicas. Então, o conceito de racionalidades médicas ele foi criado pela Madel Luz. Então, ela é uma pesquisadora que teve assim uma linha de pesquisa fundamental para a história da saúde coletiva, e ela fundamentou um sistema onde as medicinas tradicionais ganham um espaço dentro da ciência e elas têm a sua cosmovisão, a sua doutrina médica e a sua terapêutica respeitadas. Então, o trabalho da Madel Luz, ele tem um pilar, assim, muito importante, que é você manter e conservar, preservar, né, os conceitos fundamentais de cada racionalidade sem que isso seja sugado, consumido ou devorado pela hegemonia da biomedicina, né? Então, a gente vai explorar um pouquinho sobre isso aqui para deixar a nossa aula mais rica, para a gente compreender mais profundamente o que a gente vai propor com medicina chinesa e etc. Então, o conceito de racionalidade médica, ele tem como um dos objetivos classificar o que é um sistema médico completo. Então, quando Madame Luz pensa em sistematizar esse conceito, ela está, na verdade, buscando uma forma de validar sistemas médicos ao redor do mundo e questionar por que é que apenas a biomedicina é tida como a verdadeira medicina. Ela não só questiona como ela quebra essa teoria, trazendo à tona e validando como existem outros sistemas médicos completos ao redor do mundo que são muito mais antigos que a medicina convencional, são eficazes e perduram até os dias atuais. Então, ela tem um trabalho fundamental do ponto de vista do vitalismo e das propostas taoístas mesmo, né, de você validar um tipo de conhecimento sobre saúde que não esteja somente atrelado e ligado à biomedicina. Então, não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem o costume, né, de colocar a medicina num patamar onde o médico ele é quase inquestionável. A verdade, né, proposta, um diagnóstico proposto por um médico, muitas vezes ele é inquestionável, irredutível. E a relação estabelecida na biomedicina, ela é sempre verticalizada, né? Então, o médico como detentor do conhecimento e o paciente como uma pessoa ali subjugada àquele processo. Bom, eu como naturóloga tenho uma visão bem diferente, né, da relação que se estabelece num processo de saúde e doença, num processo terapêutico. E aqui eu sinto que a racionalidade médica ela propõe um campo em que isso seja debatível, né? Então, colocando aqui uma citação de um dos livros da Madel Luz, que é: todo sistema médico complexo, construído racional e empiricamente em cinco dimensões. Uma morfologia humana, uma dinâmica vital, uma doutrina médica, um sistema diagnóstico e um sistema terapêutico. E mais para frente, ela vai falar também que existe um sexto elemento, que seria a cosmovisão. Então, o que que é isso? Ela fundamentou, né, seis aspectos que tornam um sistema médico um sistema completo e independente. Ou seja, isso que a gente vê acontecendo hoje, da gente colocar acupuntura ou ayurveda como práticas integrativas dentro de um sistema médico convencional, isso é um completo absurdo do ponto de vista da racionalidade médica. Quando a gente fundamenta um sistema médico dentro dessas
dessas três divisões que ela colocou, a gente está dizendo que ele existe de forma independente. Ou seja, ele dá conta de um ser humano na sua totalidade. Ele não, e não só dá conta, ele tem a sua maior eficiência e a sua maior potência quando utilizado dentro da sua totalidade. Ou seja, você pegar uma prática de uma racionalidade médica e inserir ela dentro do sistema biomédico, ela nunca vai ter a mesma eficácia. Então, a ideia, né, das cinco plenitudes em si, da gente trazer as medicinas tradicionais, conhecimentos ancestrais baseados em ciência, a gente não está querendo incluir essas práticas dentro de um sistema biomédico, né? A gente dialoga com a ciência de outro ponto de vista e, como eu falei no início, delimitando os devidos contornos para essas práticas. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui nesse próximo quadro o que que significa, né, esses seis pilares que a Amadeu Luz colocou como racionalidade médica. Então, a cosmologia, né, o que que é a cosmologia de uma racionalidade médica? É a visão de mundo. Então, todo sistema médico, ele vai ter uma forma de conceber o mundo. Quais são os seus traços fundamentais, né, na sua concepção de mundo? E a gente vai ver detalhadamente quais são os da medicina ocidental e quais são os da medicina chinesa. Você vê aqui que nesse quadro também ela pautou a medicina homeopática, a medicina ayurvédica, como sistemas médicos completos e independentes também. Todo sistema médico completo deve ter também uma doutrina médica, né? Então, essa doutrina médica é aquilo que vai fundamentar a prática, a atuação dessa medicina. Ou seja, dentro dessa doutrina médica que você vai definir o que que é uma pessoa doente, o que que é uma pessoa saudável, o que que você vai considerar um processo de adoecimento, o que você não vai considerar, como você vai considerar. A morfologia, então, como que funciona, qual é a visão de corpo humano dessa racionalidade, né? Então, se é dividido em sistemas, se ele é um corpo integrado, se ele tem é, tecidos, canais, enfim. Então, a morfologia, né, que aí engloba a anatomia, fisiologia, a forma que esses sistemas é, se integram dentro do corpo humano. A dinâmica vital, esse é um ponto muito interessante, porque a proposta de dinâmica vital é inexistente em alguns sistemas médicos e completamente fundamental em outros, a gente vai ver sobre isso também. Um sistema diagnóstico, então todo sistema médico ele tem que ter uma forma de diagnosticar um processo de saúde e doença, né? Ele tem que ter um método. Então, a medicina convencional a gente sabe que tem os seus exames, as suas formas de diagnosticar doenças, e a medicina chinesa vai ter outros. E todo sistema médico tem que ter o seu sistema terapêutico, então, uma forma de tratar esses desequilíbrios ou de promover saúde. Então, por que que a gente está falando de tudo isso? Porque para vocês entenderem verdadeiramente a proposta da medicina chinesa, que se alinha com o tal, vocês precisam entender de onde ela vem, quais são os princípios, qual é a visão de mundo por trás dessa proposta e como ela se contrapõe à medicina ocidental. Afinal, muitas de vocês provavelmente fazem ou já fizeram algum tratamento convencional pela medicina e entender como eles enxergam o corpo de vocês e como a medicina convencional trata as questões do corpo humano, vai ser fundamental para que vocês façam escolhas em relação a esse curso. Então, ao longo do curso, a gente vai aprender diversas técnicas que estão alinhadas com o sistema médico e contrapõem outro sistema médico. Então, para a gente entender que muitas vezes, né, não que a gente precise ser radical, mas que muitas vezes a gente vai seguir um caminho que vai ter uma visão diferente do que a gente está acostumado, do que aquilo que é proposto pela medicina convencional, né? Então, abrir os olhos para um novo sistema médico é abrir os olhos para uma nova visão de mundo, para uma nova doutrina médica, para uma nova morfologia, para uma nova dinâmica vital, para um novo sistema de diagnóstico e para um novo sistema terapêutico. Então, adentrar a medicina chinesa e o taoísmo nesse curso, ele requer essa amplitude, essa consciência
de que a gente está, de certa forma, rompendo o paradigma biomédico de saúde, que nada mais é, né? Vou aproveitar que eu falei sobre isso, que o paradigma biomédico justamente é essa imposição que a gente vive hoje a nível estrutural, social e cultural, de que a medicina convencional detém a verdade absoluta sobre a nossa saúde e ela determina as substâncias que você vai colocar no seu corpo ou que você não vai colocar no seu corpo. E o mais engraçado de tudo isso é que esse sistema médico ele tem grande afinidade com os sistemas econômicos. Então a gente consegue aferir de modo empírico que existe uma indústria que talvez financie é, parte dessa doutrina, parte desse sistema de diagnóstico e parte desse sistema terapêutico. Então, eu não vou entrar nesse mérito em profundidade, mas a gente sabe que determinados medicamentos são liberados ou receitados, né, prescritos por questões lucrativas. A gente sabe que tem procedimentos que são enviesados ou mais indicados por questões econômicas, por questões de tempo. Então, isso desde cesáreas, desde terapias hormonais, desde anticoncepcional. Então, a gente está aqui para questionar esses sistemas e se abrir para novos sistemas, né? Então, querendo ou não, esse começo aqui, ele parte de um lugar um pouco de desconstrução da visão biomédica para a gente realmente poder entender o que que é uma proposta vitalista, o que que é a proposta de um sistema médico completo, ok? Então, vamos dar continuidade para a gente aprofundar, então, nesses dois sistemas. Então, aqui a gente tem uma tabelinha também produzida pela Madel, que fala sobre os 6 aspectos diferentes de cada uma das medicinas. Aqui eu coloquei das que nos interessam para esse estudo, que seria a medicina ocidental contemporânea e a medicina tradicional chinesa. Então, na medicina ocidental contemporânea, a gente vai ter uma cosmologia da física newtoniana, ou seja, gente, o que que significa isso? Que a partir do momento em que a visão de mundo da medicina ocidental se instaura a partir da física newtoniana, isso significa que ela tem certo determinismo e materialismo atrelada a ela. Então, o que se entende dentro de uma visão determinista e materialista é que o corpo ele é similar a uma máquina, né? Então, a física newtoniana ela vai trazer essa essência do corpo como partes que funcionam de uma determinada maneira e que são isoladas. E que a partir do momento em que você tem um desequilíbrio, significa que partes desse corpo provavelmente estão com algum defeito e que você consertando essa parte que quebrou, você consegue estabelecer a harmonia do restante do corpo. Então, existe também dentro dessa lógica biomecânica e bioquímica para o corpo. Então, o que acontece é que você estabelece uma relação de causalidade entre o processo de saúde e doença, em que você encara o corpo de fato de forma muito determinista. O corpo-máquina, então, funcionando a partir da sua bioquímica e da sua biomecânica, ele vai ser dividido em setores, né? Então, a gente tem ali o sistema respiratório, a gente tem o sistema digestivo, a gente tem o sistema reprodutor, e esses sistemas, por mais que eles dialoguem, eles ganham especializações. Então, um médico, ele vai se especializar em determinada parte do seu corpo, assim como a gente vê é, a engenharia, a gente vê isso expresso, né, na nossa sociedade, em que você vai tratar aquele médico, ou aquele engenheiro que cuida da parte mecânica, o engenheiro que cuida da parte elétrica, da parte hidráulica. Então, essa lógica, né, essa lógica mecanicista do corpo, ela vem da cosmovisão da física newtoniana. E isso vai ter grandes consequências mais para frente nos outros pilares. Falando um pouquinho da doutrina médica, né? Eu acabei dando a letra falando sobre essa teoria da causalidade da doença e do seu combate. Então, o que acontece é que, para a doutrina médica, ocidental, a doença ela é quase que um agente externo, ela é algo que chega, e para você estabelecer saúde, você vai combater a doença.
A doença é como se fosse uma coisa terceirizada, né? Ela é um elemento não integrado do seu corpo. É como se ela fosse uma terceira pessoa. E você, para restabelecer a sua saúde, você vai combater essa doença. Então, essa lógica de combate à doença, de tratamento da doença, ela em geral foca, na verdade, no tratamento dos sintomas. Então, a gente vai bater de frente com isso também, com uma medicina que é extremamente sintomática e que ela busca o alívio e a reparação desse sintoma como se fosse restabelecer a saúde. E essa lógica, né, de você determinar o estado de saúde como ausência de doença, compõe também essa doutrina médica. Quando a gente vai para a morfologia, a gente vai pensar nos sistemas, como eu falei, né? Então a gente tem ali o corpo humano dividido em sistemas, neurológico, respiratório, reprodutivo, sistema músculo-esquelético. Então a gente tem vários sistemas que compõem o corpo humano como um todo, e eles são divididos, né? E cada um tem a sua forma isolada de ser estudada. Então, por mais que os estudantes de medicina tenham uma visão geral durante a sua graduação, em algum momento eles devem se aprofundar e se especializar em alguma parte do seu corpo, e até aí não teria problema, desde que esses profissionais conversassem entre si de maneira integrada, afinal, o corpo humano é um só. Mas não, para a medicina convencional, tá? Isso é uma visão nossa aqui dos vitalistas. Então, quando a gente parte para fisiologia ou dinâmica vital, a gente vai falar sobre fisiopatologia e fisiologia dos sistemas. Então, a fisiopatologia seria como que essa doença atua, né, nesse corpo, como que ela interage com esse corpo humano, então, qual é o mecanismo de desenvolvimento dessa doença, se ela é um agente externo, se ela é algo interno, né? Como que essa doença surge no seu corpo e a fisiologia dos próprios sistemas, né? Então, como que esses sistemas funcionam, né? Como que eles interagem entre si, isso vai ser a parte da dinâmica vital, né? A parte da fisiologia da medicina ocidental. O método diagnóstico, né? Então, a gente tem a semiologia, anamnese, exame físico e exames complementares. Então, a gente tem uma série de exames dentro do sistema diagnóstico da medicina ocidental contemporânea, exames dos mais diversos, homeograma, ressonância, raio-x, tomografia, enfim, muitos tipos de exames. E esses exames, em geral, eles são quantitativos, quando se trata de exames, não são exames de imagem, né? Então, você analisa ali aquelas moléculas, aquelas partículas, aquelas células, é, numa perspectiva numérica, e quando se trata de exames de imagem, de fato, você afere ali a partir da observação, do exame físico mesmo. E a terapêutica, a gente vai pensar numa terapêutica medicamentosa de cirurgia e, às vezes, né, de prevenção, como, por exemplo, as vacinas, né? Então, a gente tem essas três opções principais de terapêutica, sendo a medicamentosa a mais comum, né? Então, a gente sabe que existe remédio para quase tudo dentro da medicina ocidental contemporânea, e esses remédios, em geral, eles são fármacos, né? Produzidos em laboratório. O que a gente vai ver, assim, que a questão não é ser medicamentoso, né? A questão é que medicamento é esse e o que ele faz e como ele age no seu corpo. Porque terapia medicamentosa a gente vai ter em qualquer racionalidade médica quando se trata de ervas, né? E a gente está falando aí de farmacologia natural, a gente está falando de princípios ativos e como isso age no seu corpo. A grande questão, de fato, é a procedência desses medicamentos, o que eles causam, se eles aliviam sintomas ou se eles tratam o desequilíbrio, né? Esse é o principal foco. E aí, né, os outros dois, cirurgias, a gente vê também diversas cirurgias que hoje a gente, né, poderia até questionar muitas delas. A gente tem desde transplante, remoção, cirurgia para nascer, enfim, muitos tipos de cirurgia que são atreladas às terapêuticas da medicina convencional.
E prevenção, basicamente, a gente tem, né, algum nível hoje de conscientização em médicos mais humanizados, mas principalmente a questão das vacinas é uma terapia de prevenção dentro da medicina convencional. Bom, e agora vamos falar do que realmente interessa, né? Medicina tradicional chinesa vai ser um dos focos do nosso estudo, porque essa é a medicina que vai dialogar com a prática taoísta. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que, né, que a gente fala de medicina chinesa antes de falar de alquimia. É como se a medicina chinesa ela fosse a polaridade yin e a alquimia fosse a polaridade yang do processo como um todo. A gente precisa do cultivo do corpo, a gente precisa da medicina chinesa para conseguir os estágios do Shen, os estágios da consciência, a partir da alquimia, ok? Então, na medicina tradicional chinesa, a gente tem uma cosmologia que é a geração do microcosmo a partir do macrocosmo, né? Então, o que que isso quer dizer, né? A expressão do corpo humano nada mais é do que uma expressão da Terra, né? Então é como se o corpo humano ele expressasse o funcionamento do universo como um todo. Tudo que está dentro, tudo que acontece dentro também acontece fora, né? Aquela ideia de que o planeta Terra é só mais uma celulinha dentro de um mar de células e dentro do nosso corpo tem outras celulinhas com celulinhas dentro. Então, enfim, essa ideia, né, de uma cosmovisão chinesa. E a doutrina médica, ela passa pela teoria do Yin Yang e das 5 fases sujeitas ao seu equilíbrio, né? Então, o tempo todo a gente vai falar sobre Yin e Yang para tudo, né? O Yin e o Yang, eles estão presentes em absolutamente tudo na existência, de acordo com a visão de mundo da medicina chinesa. Assim como os 5 elementos, as 5 fases, né? Fica melhor dentro do sistema chamado 5 fases, porque eles estão o tempo todo num movimento dinâmico, em transformação. Vocês vão entender um pouquinho sobre isso também. Não é o foco desse curso, não é um curso de medicina chinesa, mas pelo menos um pouquinho a gente precisa entender para sacar os principais princípios do nosso trabalho. Como morfologia do nosso sistema médico chinês, a gente tem a teoria dos canais e meridianos, então a gente tem vários meridianos, né? Seriam esses segmentos, esses canais que percorrem todo o corpo, e eles têm direta relação com os nossos órgãos, e eles estão espalhados pelo corpo inteiro, tornando, né, essa noção de integralidade do corpo mais palpável, porque se eu tenho um meridiano que sai da ponta do meu pé e vai até o topo da minha cabeça, então significa que um mesmo órgão ele está atuando em diferentes níveis do meu corpo. E aí a gente começa a entender essa visão mais integrada, essa visão holística, essa visão de totalidade de um corpo que está 100% integrado através de canais. Ele materializa, né, essa visão de integralidade do corpo. E também os pontos de acupuntura, né? Então, essa ideia de que você possui pontos que são entradas e canais, né? Entradas para os canais de energia e que você poderia ali trabalhar, então, o meio interno do seu corpo através desses pontos. E a teoria dos órgãos e das vísceras, né? Seria essa parte do corpo orgânico, e vocês vão ver que os órgãos, eles têm, assim, uma função, assim, extraordinária dentro da medicina chinesa, coisa que, por exemplo, a gente não encontra na medicina ayurvédica com tanta, com tanta relevância, né? A medicina chinesa, de fato, ela dialoga o tempo todo com o funcionamento dos seus órgãos. Os seus órgãos, inclusive, eles têm uma sabedoria própria, né? Eles têm um espírito orgânico que rege aquele órgão. E cada órgão vai ter ali uma correspondência de elemento com a natureza. Então, você vê que os órgãos, eles são uma expressão materializada do que acontece fora do seu corpo também. E aí a gente vai entender mais para frente, quando a gente falar de alquimia, como que a gente sintoniza e usa isso ao nosso favor, a ponto de interagir com a natureza a partir do nosso corpo com nome e endereço. Porque se cada órgão tem uma correspondência, no meio externo, isso significa que a gente vai poder
trabalhar essas energias de uma outra maneira também. Bom, e aí, quando a gente vai para a fisiologia e a dinâmica vital, a gente vai entrar num ponto que é um diferencial, que seria a existência, de fato, da energia vital. Então, quando a gente fala de uma medicina que é vitalista, a gente está falando de um componente específico que torna essa pessoa viva, né? Então, essa ideia ela está ausente dentro do sistema médico convencional, o pressuposto de que para você estar vivo existe um sopro, existe uma energia, existe um chi, um axé, um prana que te faz estar vivo, que te garante vida. Essa concepção, eu comento isso um pouco com algumas alunas, com amigas, que eu estou esperando ansiosamente o dia que alguém vai encontrar a unidade de medida do Ti, porque aí vai ser uma forma da gente quantificar e talvez levar mais a sério dentro desse sistema científico a proposta de que você tem uma energia e que você gasta essa energia para estar vivo e que essa vitalidade ela também pode ser acumulada e, portanto, você se sentir mais vivo. Porque veja bem, se num sistema médico em que saúde está relacionado com ausência de doença, você não tem a concepção de que você poderia ter um excedente de saúde. Então, isso é uma ideia completamente vitalista em que a gente vai encontrar principalmente em textos taoístas, enfim, nas tradições de alquimia, a possibilidade de você cultivar a sua saúde para ser menos do que mais do que uma pessoa não doente, uma super pessoa, né? Então, mais ou menos por aí. E quando a gente chega é, na dinâmica do yin yang dentro do organismo e no meio ambiente, a gente também vai estar, né, atrelando isso, que era lá da doutrina médica, dentro do corpo. Então, o que que é um estado yin, uma deficiência de yin, uma deficiência de yang, isso faz parte, né, da dinâmica vital. Se você vai ter ali um excesso de yang ou um excesso de yin, enfim, essas duas energias, elas também estarão manifestas no seu corpo, compondo a fisiologia e a dinâmica vital. E quando a gente fala em diagnóstico, a gente está falando de uma anamnese profunda, né? A gente faz também exame do corpo, então exame de pulso, exame de língua, muitas questões observacionais, né? E principalmente essa anamnese bem completa sobre sinais e sintomas para você aferir de fato o que está acontecendo com aquela pessoa, para entender o desequilíbrio daquele sujeito. E quando a gente vai para a terapêutica, tem uma infinidade de práticas, né? Então, exercícios e artes de meditação, artes marciais, compõem a questão da saúde dentro da medicina chinesa, práticas como Qigong, Tai Chi, alquimia interna, tudo isso faz parte da terapêutica de medicina chinesa. Sem falar em dietética, que é a questão da alimentação, fitoterapia, uso de ervas, massagem, como Tuiná, Shiatsu, Shiatsu é japonês, mas o Tuiná seria o correspondente, acupuntura e moxa bustão, né? Então aqui a gente tem as práticas que a gente usa dentro da medicina chinesa, algumas mais conhecidas e outras menos, mas todas muito importantes dentro do sistema. Bom, antes de começar então essa parte de sistema reprodutor feminino pela biomedicina, que vai ser importante para a gente pontuar algumas questões e levantar alguns questionamentos, a gente vai encerrar essa aula por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até já.